Eu agora gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 118, versículo 25. Chegamos a este verso hoje, pela graça do Senhor. Salmo 118 é um salmo absolutamente cristocêntrico. Ele fala, ele transpira, ele manifesta a pessoa de Cristo nos detalhes. Então, esse salmo que já temos visto é o salmo do centro da Bíblia, que contém o versículo que está no centro da Bíblia. É um salmo muito focado na excelência da revelação da pessoa e da obra de Cristo. E o verso 25 diz: Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. É o que te pedimos, Senhor, é que nos salves e nos concedas largueza, amplitude, libertação, prosperidade. Amém. Este clamor gritante é um clamor, ó Senhor. Ele pressupõe um governante, um Senhor e um Salvador, capaz de salvar e governar vidas em lutas existenciais e angústia emocional. Ele é um grito. Depois que o salmista diz assim, que a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio se tornar a pedra do top, a pedra que segura todas as outras pedras, aquela pedra que está apoiando toda a construção. Ele grita, é um clamor: ó Senhor, salva-nos, ó Javé, salva-nos, salva-nos das nossas angústias, das nossas necessidades emocionais. A mensagem do Natal, e hoje, por sinal, nós estamos em plena comemoração fora do tempo. Como fora do tempo? Porque Natal não aconteceu no mês de dezembro, como é comumente. Só a partir do ano 325 é que se veio comemorar Natal. Mas ele não era comemorado no dia 25 de dezembro, antes de Teodósio. Ele foi comemorado em outras datas, até 6 de janeiro, ainda hoje é comemorado pelos ortodoxos, que é o dia de Santos Reis. Mas o Natal, com certeza, não aconteceu no final do ano. Ele deve ter acontecido entre os meses de setembro, por aí assim, outubro no máximo. Ele está fora de época, mas essa comemoração vem em consequência de Dionísio, o deus barrigudo, buchudo, embriagado do panteão grego. Tem nada a ver com o nascimento do Messias. Entretanto, é uma data convencionada pela igreja há anos e que vem sendo comemorado. Não vamos discutir o fato de que ele veio. E quando ele veio trazendo uma boa notícia. Ele trazia uma expectativa de salvação. E nós podemos ler em Lucas, no capítulo 2, nos versos 10 e 11, uma assim, pala de uma coisa doce que os anjos estavam anunciando
a um grupo de pastores que pastoreavam os seus rebanhos lá nas vigílias da noite da Palestina. Essa é uma das razões porque não poderia ser no mês de dezembro, porque no mês de dezembro não tinha pastor pastoreando nas vigílias da noite, nem que a vaca tossisse, porque era época de frio, e eles estavam com as ovelhas guardadas nos seus redis bem comodamente, e não pastoreando na noite. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Até o verso 12. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. A notícia do anjo era, eles ficaram apavorados porque qualquer visão extranatural traz espanto. Não fiquem aí apavorados, que eu tenho uma notícia muito alvissareira, que é uma notícia de júbilo, de alegria. É que nós temos na terra um Salvador. Este Salvador é Cristo, o Senhor. Salvador e Senhor são duas realidades. Salvar, só quem pode salvar é Senhor, que pode governar. Ele ter um Salvador que não é Senhor é pichotesco demais, e quixotesco ainda mais. Este Salvador e Senhor veio no manequim de bebê para invadir o território absoluto da arrogância de Adão, a fim de salvar a humanidade do seu ideal de ser como Deus. Só um Deus humano pode nos libertar de nossa teomania, de nossa necessidade de ser grandes. Ele se torna pequeno, muito pequeno. Uma das coisas que mais me assusta na encarnação é o período da ovulação, ou o período da gestação do óvulo. Deus, todo-poderoso, Criador do universo, cuja minha mente não é capaz de dimensioná-lo, de repente ficou contido dentro de um óvulo. Ali naquele óvulo de Maria estava todo o poder criador do universo. E aí me assusta a grandeza do amor revelado, que não se importa em se encolher até essa dimensão para me salvar de uma coisa que eu tenho, que é a minha soberba, a minha arrogância, a minha necessidade de ser grande, de ser reconhecido. Para salvar-nos da nossa soberba, que nos torna inchados de nós mesmos, pretendendo ser independentes de Deus. Só um Deus encarnado, usando coeiro, pode começar a demolir a mania de grandeza que invadiu a raça adâmica. Eu me assusto em pensar em Maria dando de mamar o Criador dela. Me assusta pensar que aqueles 340 elementos que estavam no leite de Maria iriam nutrir aquele que criou todos os elementos nutrientes. Para mim, a encarnação de Jesus Cristo é assustadora. É alguma coisa que minha mente não consegue entender. Um Deus envolto em panos e deitado numa manjedoura como sinal. Porque ele diz assim: vocês não temam, mas vocês vão encontrar lá numa estrebaria,
lá num determinado lugar, completamente sem nenhuma grife de qualidade. Uma criança deitada numa cocheira, envolta em panos. Esta é a prova de que Deus está entre os homens. Que prova mais esquisita. Vocês vão encontrar isto como sinal. Eu queria um sinal maior, um sinal mais pomposo, um sinal mais grandioso, mas o sinal que Deus dá é este: para salvar a humanidade de uma arrogância, presunção de independência. O Criador do universo, o Deus onipotente, dependente da criatura, é a primeira evidência da salvação no plano da encarnação de Deus. Um Deus encarnado, contido dentro de uma pessoa, é um paradoxo que minha mente não vai resolver nunca. Mas essa era a única maneira de Deus invadir o território da nossa soberba e mostrar que o processo da salvação não é pela grandeza, mas pela humildade. A salvação, portanto, envolve a minha libertação de mim mesmo. Isto é independência. Primeiro problema do homem. A minha salvação de vocês. Eu preciso ser salvo de mim e eu preciso ser salvo dos seus olhos, da sua opinião, do que você pensa de mim. E eu preciso ser salvo do sistema que governa este mundo. Eu preciso de uma salvação da minha independência, de uma codependência e de uma pluridependência. Eu preciso ser salvo da minha independência pessoal, que me torna um arrogante e autossuficiente. Eu preciso ser salvo de uma codependência, que me faz viver da opinião de meras criaturas que vão feder na tumba. E eu preciso ser salvo desse sistema que mantém as pessoas aprisionadas em, que eu vou chamar isto, a rede das governabilidades do poder, do ter, do saber, do fazer, que vão dar status a um bicho que não tem valor nenhum, fora do amor incondicional de Deus. Eu queria que você pegasse sua Bíblia aí, do Salmo 6, os versos 1 a 4. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Até aí. Depois eu vou pedir que os textos bíblicos pudessem ser colocados, tá? Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Javé, porque eu me sinto
debilitado. Sara-me, Javé, porque os meus ossos estão abalados, também a minha alma está profundamente perturbada. Volta-te, Javé, para mim, para a minha alma, e salva-me por tua graça. Salva-me de quem? De quê? Acho que a primeira questão da salvação é de mim mesmo. Eu preciso ser salvo de mim, da minha mediocridade. A minha mente. Eu estou aqui lembrando de Washington Carver, cientista americano, que era um negro nos princípios do século XX, sem nenhuma condições de estudar em uma universidade, abriu uma chance. Ele queria estudar astronomia, mas ele achou que a astronomia era muito grande para a cabeça dele. Depois de fazer uma investigação sobre o assunto, ele disse: é muito grande para a minha cabeça caber o universo. Então ele passou para uma segunda possibilidade de estudar a geologia, estudar a Terra, a geografia da Terra, mas achou que a Terra era muito grande para ele. Aí ele pensou em estudar antropologia e achou que o homem era muito grande para ele. Aí ele resolveu estudar agronomia e procurar estudar uma coisa só: amendoim. E quando ele morreu, ele deixou 46 produtos e subprodutos do amendoim. Ele disse: amendoim é menor do que o meu cérebro, mas o conhecimento do amendoim é maior do que eu posso conhecer. Eu não tenho nem a cabeça de um amendoim para compreender essa grandeza, mas eu preciso ser salvo de mim. Salvo do preconceito, de achar que eu mereço alguma coisa. A salvação de mim mesmo pela graça de Deus é a salvação da autoindependência, que envolve a libertação dessa chamada doença do mundo moderno, autoestima. Você precisa ter uma autoestima. Não, você precisa ter uma estima do alto. Você precisa ter uma estima de Deus na sua vida. Não essa autoestima sua que lhe deixa soberbo e presunçoso. Essa autoestima baseada numa autoimagem construída pelo reflexo pessoal projetado no espelho do poço. O que você está falando, Glenn? É a doença de Narciso. O que é a doença de Narciso? Narciso, vocês sabem, é uma das lendas mais contadas da mitologia. Um homem lindo, tão lindo, que todas as ninfas se apaixonaram por ele. Mas o orgulho de Narciso era insuportável. Porque ele era perfeito do pé à cabeça. Ele era um Apolo, ele era lindíssimo. A Eco, coitada da Eco, ficou louca pelo Narciso. Mas ele não deu a mínima bola para a pobre da Eco. Mas foi a única que perdurou junto a ele no poço. Porque quando ele dizia, ai, ela respondia bem fraquinho, ai, ai, ai. Daí o Eco continua gritando. E Narciso, cansado de certo dia de fazer a sua caçada, chegou a um poço cristalino e olhou no poço. E quando ele olhou no poço, ele se enamorou dele mesmo. Tão lindo. E ele começa a se admirar. E ele olha para si e diz, como pode existir uma criatura tão linda?
e tenta abraçá-lo. Mas quando ele enfia a mão nas águas, as águas se tornam turvas ou mexem e a sua imagem some. E ele disse: por que não me queres? Ó, narcótico. Narciso vem de narque. Aquilo que deixa o sujeito lambendo o cotovelo do outro. Narcotizado por si mesmo. Ele tentava abraçar e beijá-lo e não conseguia. E ali ele foi se enfraquecendo até morrer afogado, olhando para a sua própria imagem. Você não sabe que você está morrendo também olhando para você? Aonde está a antítese desta verdade libertadora? Está na cara. Vamos ler. Gênesis capítulo 32. Os versos 22 a 32 é uma história interessante de um Jacó. Jacó é um personagem bíblico extremamente cheio de detalhes. Ele, quando saiu da sua casa, não pense vocês que Jacó era um adolescente. Ainda que as idades daquela época sejam bem diferentes das nossas, quando Jacó saiu da casa dos seus pais, da barra da saia da sua mãe, ele tinha 87 anos. E quando ele teve a libertação, ele estava com mais de 107 anos de idade. Quando ele viu a face de Deus, que chama-se Peniel, não a sua face refletida na água, mas a face de Deus refletida na sua face. É isso que significa Peniel. Então vamos ler a partir do verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Jaboque é o símbolo da passagem da velha vida. Aquele que desce para o que desce rápido para o que desce mais rápido. Jaboque é o lago, o riacho que vai para o Jordão. E o Jordão é o tipo da vida cristã que vem do Monte Hermon até o Mar Morto. Ele desce de 3.000 metros de altitude até 300 metros abaixo do nível do mar. Esta é a caminhada da vida cristã, da arrogância do pecado até a morte, até sumir, desaparecer do nível do reconhecimento. Jaboque é um lugar de travessia que Jacó precisava passar para ser transformado em Israel. Continue. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Este homem que lutava com Jacó é uma figura daquele que luta conosco para nos salvar. É aquele que luta conosco para nos libertar de nós mesmos. É uma figura representativa de Cristo. Continue. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Aqui você presta atenção que houve uma luta até
o seu ponto nevrálgico. Por isso essa expressão, tem que chegar na coxa. Porque Jacó, todas as vezes que ele tentava passar alguém para trás, ele fugia. Ele era um maratonista. Ninguém ganhava dele em questões de fuga. Só que o homem de Deus, a teofania que aparece aí, vai realizar uma obra na coxa de Jacó, e ele se tornou um Cláudio, um claudicante, um manco. Ele saiu da Olimpíada para a Paraolimpíada na mesma competição. Vamos lá. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó agora estava num ponto: eu preciso ser salvo. E eu não te deixarei, ó homem de Deus, enquanto tu não me abençoar. Que bênção que Jacó queria? Bênção de riqueza não, que ele já tinha. Bênção de filhos também não. Bênção de mulher também não, que já tinha 2 e mais 2 escravas, já era 4 problemas. Agora, o que ele queria mais? Não quer dizer que uma só seja um problema, porque essa foi solução de Deus, mas demais é também. Abençoares, ele disse, enquanto não me abençoares. Que bênção é esta? É a bênção da libertação de Jacó. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Esta é uma palavra-chave, essa aqui é uma palavra-chave. Como te chamas? Perguntou o homem de Deus. Ele deu a dica: meu nome é vigarista. Meu nome é trapaceiro. Meu nome é passador dos outros para trás. Meu nome é este. Você nunca vai ser salvo enquanto você negar a sua identidade. Continue. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Essa palavra prevaleceste foste conquistado. Agora você vai ter uma identidade. A sua identidade não é mais de trapaceiro, mas sim de Israel. Essa palavra aí significa um príncipe que faz parte da nobreza de Deus. Continue. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E agora você quer saber meu nome? Meu nome você não vai saber, mas você vai me conhecer com a bênção da minha pessoa. Eu não vou lhe dar meu nome, porque o meu nome vai estar dentro de você, como a salvação, e o abençoou. E continue. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Olha agora a diferença entre Narciso e Jacó. Narciso viu a sua face refletida na água e se afogou. Jacó viu a face de Deus refletida na sua face e foi salvo. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Agora você diz assim: até o dia de hoje, quando o escritor escreveu isto. Provavelmente o escritor que escreveu isso foi Moisés. Só que até o dia de hoje, dia 25 de dezembro de 2011, continua o judeu não comer a coxa do animal. Quadrúpede, que é morto aqui no Brasil e que é exportado a carne para Israel, só a dianteira, a traseira fica para nós. Nós comemos a carne da traseira do boi e a dianteira vai lá para Israel.
porque eles não sabem qual foi a perna, se foi a direita ou a esquerda, que ficou manca. Porque se eles soubessem, ainda iam escolher qual era a perna que ia ficar aqui no Brasil. Mas como eles não sabem, até o dia de hoje, continuam sem comer a perna, a carne. Mas a salvação de Jacó é a salvação da visão de Cristo, da face de Deus. Em vez de você olhar no espelho e perguntar, ó, espelho, espelho mágico, existe alguém mais... Aí você diga mais o quê? Imbecil do que eu? Você olha para a face de Cristo e diz, Senhor, existe alguém mais amado do que eu na terra? Essa é a pergunta que Brennan Manning diz que Deus vai fazer a você lá no céu. Quando você chegar lá no céu, Jesus vai lhe fazer uma pergunta só, diz Brennan Manning. E a pergunta é, você sabe o quanto eu tenho amado você? Aí você, por favor, considere esse assunto que significa salvação de você mesmo. Precisamos ser libertos das algemas deste ego despótico, tirânico, autocentrado, descontente, implicante, exigente, mal-humorado, cheio de direitos. O apóstolo Paulo pôde ver com precisão como Deus nos liberta deste modelo escravizador de mim mesmo, quando ele disse esse diagnóstico em Gálatas 2, 19 a 21. Eu tenho dito, Senhor, eu não quero olhar mais. Quando eu olho para mim, para os outros, eu me torno muito mal-humorado. Mas quando eu olho para Ti, só saber que o Senhor me ama. Tem um texto que Mozart compôs uma música e colocou essa letra, ó face ensanguentada, de tanta dor passando, com amor tremendo me atraindo, ó face ensanguentada, como posso eu deixar de olhar para ti? Isto é amor. Você sabe por que eu e você estamos sofrendo? Porque nós não temos consciência de um amor incondicional. Nós estamos negociando amor de presente de Natal. E quando você recebe um pijama, quando já é velho, ou um chinelo, você fica pensando assim, estão já dizendo que eu tenho que arrastar o pé e caminhar para a sepultura. Ainda bem que os meus não me deram isso. Mas eu ouvi a crítica de um velho dizendo, no Natal só me dão pijama. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Eu quero que volte um pouquinho para o verso 19, quando ele começa dizendo, porque eu, mediante a lei, a própria lei, morri. Foi a lei que exigiu que eu morresse para a lei, para viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Isso foi só para Paulo? Isso é um texto que deve ficar lá nos anais da história e ficar plantado lá, ou ele pode ser atualizado? Eu estou crucificado com Cristo. Qual é o verso seguinte? O que é que ele diz? Logo, isso é uma conclusão. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim.
Que face é esta que está aí na minha face? Que rosto é esse que eu vejo que pode fazer mudança e não tentar abraçá-lo, mas ele me abraçar com o seu amor tremendo? É a salvação de mim mesmo. De quem você foi liberto? Eu fui liberto de mim. Senhor, eu quero ser. Não olhar mais para os meus direitos, para as minhas vantagens. Fui amado. A segunda questão da salvação implica na salvação da libertação da doença da codependência. Se formos salvos da heteronomia, não só da autonomia, mas da heteronomia, isto é, dos outros ditarem as regras de nossa conduta pessoal, então nós estamos sendo salvos da escravatura mais sufocante, a salvação da opinião alheia, do legalismo religioso. Você ser liberto. Alguém me disse assim: Pastor Glenn, eu posso vir à igreja de bermudas? Digo, meu filho, você é livre para você viver, desde que você não escandalize os outros. Agora, há alguns anos atrás, todo pastor tinha que andar de terno e gravata. Isso vem do reino, assim como a pimenta do reino vinha de Portugal. A roupa também vinha de Portugal, e nós tínhamos que andar segundo a roupa do reino. Agora, a roupa do rei é a roupa do amor, da graça de Deus e da aceitação. E as modas mudam. Existe uma lei chamada Lei dos 3 M's de Hippolyte Taine. O meio, a moda e o momento histórico mudam. Então, se você está bem de bermuda e não está escandalizando, não é uma coisa indigna, então não vejo problema. Eu não uso, porque eu sou quadrado. A minha educação foi aquela. E é difícil mudar esse negócio. Eu sou um religioso quadradão ainda. Haverá um dia que eu terei o privilégio de vir de bermuda pregar. Vai ser um escândalo universal, mas seria uma bênção. Para usar uns desses sapatos mais, que não seja sapato clássico, a minha esposa já diz, bem, não fica bem fazer isso não, que vai criar problema. E aí eu vou dizendo isso para ver se já há libertação no mundo das ideias. Mas o fato é o seguinte: nós precisamos sair dessa escravatura de que o homem vale pela roupa que ele veste, pelo relógio que ele usa, pela grife que ele tem, pelo não sei o que. Ele não é a opinião das pessoas. Se você não tem amor suficiente para me aceitar, Jesus teve. Se você não gosta do meu jeito de ser, porque eu sou um tanto assim exótico, mas Jesus gosta. Ele tem prazer em barro. Ele se fez de barro para vir buscar barro. E barro sujo. Agora, se você tem uma mente de estrela, lamento. O Deus do barro veio buscar gente, para salvar gente da opinião dessa turma de Hollywood. Quando eu falo turma de Hollywood, eu quero dizer essa turma com mentalidade de semideuses ou de super-homens. Que parece que não tem cheiro no seu corpo. Aí você imagina tudo que pode acontecer neste ser humano. Queridos, Paulo parece que era um homem tão liberto que ele chegou a dizer essas coisas tão lindas em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 3 a 5. Quando ele está fazendo uma avaliação dele mesmo sobre a questão da opinião das pessoas,
aquelas pessoas que tentam fazer com que nós sejamos o que nós não somos. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha como é que Paulo começa o versículo 3. Ele diz: todavia a mim mesmo pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Sabe por quê? Porque eu já fui julgado por Cristo Jesus e fui absolvido, e fui libertado da culpa, já fui salvo. E o que vai valer a sua opinião a meu respeito, se o Tribunal Supremo já me libertou? Para que eu vou para uma instância inferior, se a última instância já me deu a libertação? Quem é você para dizer o que eu devo ser? Quer que eu diga assim? Um cretino. Cretino é de Creta, não é um grego. Agora você ficou com a cara inchada, porque não se sabe. É uma gentinha de pouca qualidade querendo julgar aqueles que eram mais. Quem é você, cretense ou cretino, que quer julgar um grego? Era isso que eles diziam. Quem é você que vai julgar aquele a quem Deus aceitou? Uau! Se o Supremo Tribunal lhe deu a libertação, você agora vai para um juiz de primeira instância? Me desculpa, a sua opinião não vale mais nada, Paulo está dizendo. Quem me julga é o Senhor, e Ele sabe as intenções do coração. Ele vai julgar direitinho. É o versículo seguinte, ó, o outro, ó, porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. E seguinte, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte do Senhor. Ele não diz que receberá a sua crítica. Toma na cara. Tem gente que está só esperando, dizendo assim: qual vai ser a bomba? Ele diz: qual vai ser o meu amor? Você não conhece? Tudo já foi julgado. A salvação também nos liberta, não só de nós mesmos, mas também de você. Você não tem nada a ver com a minha vida, no sentido de que eu estou dando contas diante de Deus, e vou dar conta diante dele, e cada um será julgado pelo Senhor. Mas também a salvação nos liberta da pluridependência vinculada a este sistema dominante do mundo. O ser humano no pecado ficou sujeito aos poderes cosmocrátares que governam este mundo. Mas em Cristo crucificado nós fomos libertos da dominação do ter, do poder, do fazer, do saber, para ganharmos a dimensão de sermos filhos de Deus. O que vale mais? Ter muito ou ser filho? Saber muito ou ser filho? Fazer muito ou ser filho? O que vale? Parece que Paulo entendeu isso e disse assim: longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim
e eu estou crucificado para o mundo. Eu não estou dependendo desse sistema para viver a minha vida. Não é o que as pessoas vão validar, não são os títulos, não são as condições. Oh, doutor. O que significa ser um doutor neste mundo? Significa uma pessoa que tem certos conhecimentos. PhD, sim, e daí? Vocês conhecem aquela história que já está cansada de ser contada, mas do cara que foi estudar fora e fez matemática, fez um bocado de curso e estava voltando para a terra para visitar na época do Natal, devia ser. E quando estava lá, o rio cheio, lá nas Minas Gerais, o rio cheio, tinha que atravessar, lá vai o homem conversando, ele pergunta para o canoeiro: o senhor já estudou matemática? Não, senhor. O senhor já perdeu tanto da vida? O senhor estudou filosofia? Não, senhor, não sei nem que palavra o senhor está dizendo. Então o senhor já perdeu mais um outro terço da vida. E o senhor sabe tal coisa? Nunca ouvi falar. Aí de repente um pau bateu na canoa, a canoa bambirou, ele virou assim: doutor, o senhor sabe nadar? Ele disse: não, então o senhor já perdeu a vida toda. Aqui é a história. O que você está sabendo? O que você sabe é importante? É importante, mas é essencial? Você sabe que Jesus Cristo desceu para buscar você? E Ele veio para buscar aquele que não presta? Você sabe que Ele morreu uma morte que não era dele? Que aquela morte era sua, que Ele incluiu você naquela morte, que Ele levou todos os seus pecados, que Ele perdoou você, que Ele levou você para morrer com Ele. Você sabe disto? Não é se você tem conhecimentos maravilhosos, mas é se você tem essa libertação desses sistemas que aprisionam a gente. Uma vez libertados da independência presunçosa, desta codependência viciosa, porque essa codependência é muito doentia, e dessa pluridependência rançosa, nós ganhamos uma dependência grandiosa da graça e nos tornamos interdependentes uns dos outros pela suficiência do amor misericordioso de Deus. Olha, De Martini, você é meu irmão e faz parte da mesma família. Ainda que você tenha defeitos, eu amo você, não pelas suas virtudes e nem deixo de amar pelos seus defeitos, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus. Isso aí vai tornar uma interdependência saudável, respeitosa, amorosa, reconhecida. E isto traz muita libertação. Salva-nos de nós mesmos e concede-nos a prosperidade. Ele gritou. A pedra que os construtores rejeitaram trouxe salvação e prosperidade. Esta salvação de Deus alarga a nossa alma e nos torna prósperos. A verdadeira prosperidade encontra-se numa alma dilatada que vive num lugar espaçoso. É preciso férias espirituais para gozarmos de prosperidade psíquica. Gente comprimida, apertada, dentro de doutrina religiosa, cujo tamanho do cabelo é capaz de impedir que o sujeito tome o cálice do Senhor. Pessoas que vivem em cubículos, em guetos emocionais, em doutrinas religiosas que não dão largueza, como nos disse o Salmo logo no início. Afinal de contas, o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso, onde eu posso nadar de peito aberto, e não naquelas raias apertadas da competição. Por favor, meus irmãos, não me ponha em lugar apertado. Esses sítiozinhos pequenininhos para mim não servem. Eu sou como aquele
mineiro que estava morando, dizendo assim: eu estou morando num lugar muito apertado, o vizinho está uma légua de distante, o outro com a meia légua, o outro a légua e meia, eu estou muito apertado, eu quero ir para o Goiásão, porque lá tem largueza. Que era largueza? Era pelo menos umas 5 léguas de distância de um para o outro. Não vem com essa religiãozinha michuruca de comportamentalismo para mim, que não pega não. Eu quero ter o cabresto solto da cabeça, como o profeta Oséias disse. Ele se inclinou para mim e tirou a corda que me prendia, e me soltou e me deu de comer, e me deixou em liberdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Não convém por quê? Porque Deus não é glorificado, não porque eu sou prejudicado. Não está voltada para o meu umbigo, está voltada para a glória dele. Ô Gaio, filho meu, dizia João, capítulo 3, capítulo 1, a terceira, capítulo só tem um capítulo, terceira epístola de João, Gaio, verso 2. Terceira João, ele está falando de um senhor Gaio, um discípulo dele. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele está escrevendo assim: ó Gaio, meu filhinho amado, eu estou orando pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Como é que é uma alma próspera, meu irmão? Eu conheço gente próspero economicamente, mas eu estou querendo saber como é que é próspera uma alma. Há muitos que veem a prosperidade apenas em termos financeiros. Aquele fulano está bem de vida. O que significa estar bem de vida? Ah, ele tem bastante. Ah, é isso? Essas pessoas que têm prosperidade monetária pode ser apenas uma expressão de uma pobreza extrema. Foi John Rockefeller, o pai deste chefe do poder absoluto do mundo hoje, do Davi. O velho, quando era crente, ele era crente, o filho não. O velho disse assim: a pessoa mais pobre que eu já vi no mundo só tem dinheiro. Quem só tem dinheiro para garantir a sua prosperidade é pobre demais. O dinheiro pode ser uma bênção quando nós o administramos, ou uma maldição quando ele nos administra. Mas o que significa uma alma próspera? O que é a prosperidade da alma? Eu achei 4 coisas assim elementares, meu caro Watson. A primeira delas, uma alma próspera é a riqueza do contentamento. É aquele que faz festa com bolo de batata. O que tinha? Era só isto. Mas não tem alguma coisa mais suntuosa? Não tem. Não tem nem fermento. Nós vamos comer pão seco com água e vamos fazer festa nesse Natal. Não tem peru, não tem... Não tem. Não tem lembrança agora para as coisas. Mas tem, o que tem, nós temos, vamos fazer festa. Uma alma próspera é uma alma rica. Foi Sócrates disse: o homem mais rico que eu conheço é aquele que se contenta com o menos. Mas você não tem que ter ambição? Pode ter, uma ambição saudável é muito bom. Muito bom. Mas uma ambição que não dá contentamento é uma ambição muito adoecedora. A segunda coisa que eu pude perceber para a minha salvação e da minha prosperidade seria uma mente descomplicada. Eu gastaria aqui pelo menos uma meia hora, mas nós vamos ser rápidos para dizer o seguinte: nossa mente é muito
complexa, é muito exigente. A gente não sabe fazer festa e não sabe fazer mais, não sabe gozar mais expressão com essa mente. Mas está tão bom. Nós queremos o controle das coisas, nós queremos o governo. Meu filho me disse uma coisa, foi hoje. Ele disse: pai, a melhor maneira de controlar é não controlar. Eu digo: tá certo. Deixa. E assim eu vejo, deixa Deus governar, deixa Deus governar. A menininha no navio, o navio, sol, vento, sol para lá, e a menininha empurrando um balanço. Uma senhora apavorada gritou: menina, você não está com medo? Ela disse: eu não. E por que você não tem medo, menina? O navio está em perigo. Meu pai é o capitão desse navio. Na sua ingenuidade, o seu herói governava o navio. Era um navio que poderia só sobrar. Só que meu pai está dirigindo o mundo. Por que eu vou ser tão complicado assim? A terceira coisa que eu achei muito importante para uma alma próspera seria a largueza dos afetos. Ter afetos mais largos, não tão medíocres, não tão tacanhos, não tão fechados, não tão restritivos. Afetos mais... Eu vi uma cena de um grupo de repórteres na rua, e eles chegavam e iam andando assim, abriam o braço para as pessoas saíam fugindo para o lado, e eles iam assim, abriam o braço para a pessoa fugia para o outro lado, e aí ele encontrou uma senhora, quando ela abriu o braço, ela abriu também, e disse assim: que bom encontrar gente que abraça a gente. Por que a gente foge? Porque a gente é restritivo, tem medo. Nós ficamos apertadinhos dentro do nosso gueto, da nossa religiosidade, do nosso sisteminha. Nós não abrimos o braço e diz assim: cara, nós temos um Salvador que veio para buscar gente como você e eu. Qual a última questão que eu achei de uma alma generosa, uma alma próspera, é a liberalidade generosa. Tem vidas de conta-gota, aquelas que vivem assim, ó, pipipi, aquela vidinha miúda. Generosidade, liberalidade, sem interesse. E aí ela sai e entra. Entra um rião de alegria, de contentamento. Eu disse outro dia para o meu irmão: olha, querido, eu ainda estou sendo abençoado pela generosidade da minha mãe e de meu pai. Pais generosos e liberais que foram. Até hoje, eu estou recebendo as bênçãos da generosidade deles. Essa sociedade michuruca, mão de vaca, está sofrendo. E as coisinhas medíocres estão tomando conta. Conclusão: uma pessoa aceita incondicionalmente pela graça de Deus é uma alma liberta, capaz de viver a dimensão da verdadeira prosperidade. Há muita gente que tem dinheiro, mas não é próspera. Tem bens, mas não vive bem. Tem posses, mas vive possuída pelo que possui como uma possessão de suas posses. Essas pessoas nunca serão prósperas. Serão, no máximo, ricas. A verdadeira salvação nos liberta da tirania do pecado, isto é, da incredulidade, da culpa, do poder, do ter, da glória pessoal, da arrogância do saber, do domínio do ego insatisfeito, da prisão de uma vida limitada pelos muros apertados do aqui e agora, a fim de vivermos com liberdade, simplicidade, liberalidade e felicidade para a glória de Deus Pai.
Oh, coisa boa! Quem é aquele lá? Aquele foi um liberto que foi encontrado por Jesus no caminho da sua peregrinação aqui na terra. Salvação, além de perdão do pecado, é a alforria do ego ensimesmado, do ágio ou deságio da opinião pública e do sistema asfixiante deste mundo governado pelo sucesso da meritocracia a qualquer custo. Quem? Olha, afinal de contas, você não sabe quem sou eu, sei. Você quer que eu dê a minha opinião? Quer mesmo? Para não lhe ofender, eu não vou dar. Você é um aceito pela graça de Deus em Cristo Jesus. Celebre a sua aceitação. Lembre-se que os seus pecados, ainda que sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a pura lã. Lembre-se que Jesus realizou uma salvação incondicional. Uma salvação que Ele nos perdoou e por isso nós nos arrependemos. Deixa eu dizer isso de novo, porque era 2 domingos ou 3 domingos atrás nós tratamos desse assunto e uma pessoa ficou embasbacada. Quer dizer que não é o meu arrependimento que traz o perdão de Deus? Não. É o perdão de Deus que traz o seu arrependimento. Porque se fosse o seu arrependimento que produzisse o perdão de Deus, o seu arrependimento seria moeda de troca, não seria graça. Deus te perdoou incondicionalmente, e por causa desse perdão incondicional, você é conquistado pela graça de Deus, convencido pelo Espírito Santo a se arrepender por graça e sobre graça. É um Deus misericordioso para com o indigno. Por isso o Evangelho não enche igrejas, mas enche coração de satisfação. Evangelho não faz multidões, porque nas religiões fazem multidões, porque elas apresentam troca e as pessoas querem trocar, negociar para receber. Evangelho não. Ele traz corações cheios, mas muitas vezes lugares vazios, mas de gente satisfeita, gente plena, porque salvação é isto. Ó pequenino rebanho, o Pai agradou dar-vos o seu reino. Descanse na suficiência de Cristo. Este é um Natal de presente. O presente é Cristo na sua vida. Isso faz sentido. Isso me deu muita alegria de dizer: salva-me, Senhor, e faze-me próspero com a tua prosperidade. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.